Relatos do mês. Últimos acontecimentos. O mês de fevereiro foi um mês que nos trouxe várias investigações. Passamos por lugares sinistros e procuramos pistas o tempo todo. Por isso agora deixo vocês com a primeira investigação do mês. Os vultos começaram a aparecer. Nada mais era tão normal quanto antes. As noites sempre traziam um mistério. Sabe? Aquela sensação de tem alguém aqui. Mas eu não estou sozinho nessa jornada. Ai, que desgraça de pulga, velho. Eu ainda não achei nada. Acho que a gente deve mudar a nossa rota. Ah, nem olha pra mim. Pra mim tanto faz. Ai, gente, eu não sei nem o que é pra fazer. Eu acho que a gente deveria correr. Já mijei, agora a gente pode ir. Agora eu tô pronto, já mijei. Talvez o nosso elenco não seja tão bom assim, mas eu conto com a ajuda de vocês pra descobrir todos os mistérios que estão por vir. Dia 10 de março, às 6h15 da noite. O seu compromisso é na Trilha dos Monstros. Vocês já tiveram a oportunidade de ver que já começamos um mês com uma série sendo lançada em breve. Agora vamos para a segunda investigação do mês de fevereiro. Descobertas, mistérios, desconhecido, jornada. A grave descoberta sobre o chupa-cabra. Como vocês já sabem, as investigações estão ficando cada vez mais intensas. Essa semana a gente teve algumas investigações e o que eu posso dizer disso pra vocês? Apavorantes. Então agora eu vou levar vocês comigo pra um pouco do que foi feito na semana passada e um pouco do que eu descobri também, que vocês vão ficar com certeza de boca aberta. Vamos de onde tudo começou. Na semana passada eu comecei algumas investigações muito macabras. Eu tava sozinho à noite só com os meus cachorros e uma lanterna na mão. Nesse momento é perceptível que parte dos meus cachorros estavam atentos a alguma coisa, sendo a Melissa e a Pretinha. E foi até que a Preta decidiu subir lá pra cima pra latir alguma coisa e a Melissa não parava de latir. E foi aí que eu percebi que alguma coisa poderia estar rondando a tela da nossa casa. Bom, mas agora vamos passar pra outra parte que eu descobri mais um monte de coisa essa semana. Sobre a questão que parece ter uma coisa que tá rondando a minha casa, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês, mas num próximo vídeo. Agora vamos voltar uns 3 dias. Eu comecei a perceber que algumas partes do dia a Melissa sumia. E obviamente isso me deixou preocupado e me despertou uma curiosidade do porquê isso estaria acontecendo. E foi até que nesse dia isso aconteceu. Eu decidi sair pra fora pra procurar a Melissa porque eu acreditava que não era normal o paradeiro dela várias vezes ao dia. Todos os meus cachorros ficavam comigo o tempo todo na medida que eu saía no terreiro, menos a Melissa. Ela não, ela ficava sumida e desaparecida em algum local que eu não sabia onde. Por isso eu chamei os meus cachorros pra fora pra me ajudar a caçar ela pelo cheiro. Assim eles poderiam farejar o chão e ver se ela passou em algum lugar e me dar as coordenadas de onde é que eu precisaria ir. A Safira fica sempre muito bem focada porque ela é ótima em farejar e procurar os outros animais que somem por aí. Cheguei a ver alguns rastros no chão, mas eu não tinha certeza se os rastros eram dela, porque os rastros eram pequenos demais. Até que a Preta começou a olhar pra trás e andar rápido. E eu decidi voltar pra trás correndo, porque lá era o local que o Ratel tava cheirando. Ele começou a farejar lá e parecia que ele tinha visto alguma coisa. Eu fiquei super ansioso, porque eu pensei que a Melissa poderia estar lá naquele mato. Eu nem pensei 2 vezes pra ir lá ver o que tava acontecendo. E quando eu cheguei lá, eu pude perceber que infelizmente aquele alarme todo que os cachorros estavam dando era um alarme falso. Mas a Pretinha não parava de farejar a beirada do barranco, então eu pude perceber que talvez a Melissa poderia ter passado por ali em algum momento. Até que então eu decidi voltar pra casa com os meus cachorros. Todos voltaram pra casa depois de uma busca sem sucesso. Os cachorros começaram a ficar focados demais em alguma coisa lá embaixo. E eu pensei, por que não descer pra ver? Por quê? Por quê? Assim que a Pretinha desceu, eu não tive mais dúvidas. Tinha alguma coisa lá embaixo. No mesmo momento que a Pretinha olhou pro lado, eu olhei também. E olha só quem estava lá. E é aí que nasce a grande descoberta. Eu acho que todas as vezes que eu procurava a Melissa e não encontrava, e mesmo assim em outras ocasiões ela pudesse estar com a gente, isso só nos diz uma coisa. Talvez ela seja um híbrido. Mas afinal de contas, o que é um híbrido? Um híbrido é nada mais nada menos que... às vezes ela só é a Melissa. E nos momentos que ela some, ela pode ser um chupa-cabra. Ou devemos chamá-la de a Melissa chupa-cabra. Dito isso, no próximo episódio eu preciso da ajuda de vocês pra descobrir se a nossa dedução sobre tudo o que tá acontecendo tá certa. Comentem o que vocês acham sobre isso.
Já deu pra perceber a gravidade do problema assistindo a segunda investigação do mês, né? Espera só pra ver a terceira. Dito isso, fiquem com a terceira e última investigação do mês. A surpresa inesperada. Parecia ser um dia bem tranquilo. E eu resolvi dar uma caminhada à tarde pelo pasto, como de costume. Respirei fundo aliviado por esse dia estar tão tranquilo que eu cheguei a estranhar. Mas essa tranquilidade toda, infelizmente, não durou muito tempo. Voltei pra casa correndo porque eu não tava com bom pressentimento. Eu fui surpreendido com um barulho muito estranho. Eu saí lá fora correndo pra ver o que é que tava acontecendo. Eu não tava entendendo nada. Cheguei no terreiro e a Safira tava muito agitada com os outros cachorros. E eu não entendi o porquê dessa agitação toda. Até que ela começou a me dar sinais. Ela começou a pular no muro da varanda como se quisesse me levar pra algum lugar. E foi aí que eu fiquei ainda mais preocupado. Então eu decidi sair lá fora pra ver o que é que ela queria comigo. Talvez quisesse me mostrar alguma coisa. E é aí que eu já chego no terreiro e me deparo com essa cena horrível. Que marcas eram essas? Essas marcas pareciam marcas de sangue. E a primeira coisa que me passou pela cabeça é o que foi que fez essas marcas. Ou melhor dizer, de qual vítima são essas marcas. Será que era isso que a Safira queria me mostrar? Ou será que era isso que ela queria me contar? Será que tem mais alguma coisa por trás disso? É o que vamos descobrir agora. A Safira me chamou pra aquele lado, então eu decidi seguir ela. Mesmo sem não entender nada daquilo que estava acontecendo, eu ainda assim confiava muito nela. Enquanto eu não seguia o caminho que ela queria, ela não ia em frente. E visto que a Safira é uma filha de pastor alemão e pastores alemães são ótimos investigadores, eu confio totalmente nessa cachorra. Eu corri até o lugar que ela me chamou e ela cheirava alguns lugares estranhos. E tinha um rastro muito maior que o rastro deles lá e muito estranho. Eu comecei a ficar cabreiro com essa situação toda e comecei a imaginar do que é que se tratava. Eu fazia ideia. A partir desse momento ela parou e ficou olhando pra mim, como se fosse pra mim seguir algum caminho. Até que ela começou a me chamar de novo. E a partir desse momento eu já comecei a ficar confuso, porque ela me deu as coordenadas de um caminho e decidiu mudar de trajeto de uma hora pra outra. E eu acho que no final das contas ela só queria me dizer algo do tipo: a coisa passou por aqui. Eu que já estava atormentado por aquela dúvida, decidi continuar seguindo a Safira. Ela sempre ia pra algum lugar e parava olhando pro chão como se ela quisesse realmente dizer que a coisa passou por aqui. Nesse momento eu decidi voltar pro último caminho que a gente fez, mas pra minha surpresa a Safira parou na minha frente e me impediu. Ela me olhava como se eu estivesse indo pro caminho errado. E foi aí que eu matei a charada. Ela primeiro quis me mostrar o caminho que eu não deveria seguir, que era o errado, pra só depois me chamar pro caminho certo, pra que não ficasse nenhuma dúvida na minha cabeça de onde é que eu deveria seguir. Eu decido tomar o caminho certo e é aí que as coisas começam a ficar ainda mais sinistras. E foi aí que eu decidi andar por esse caminho e a Safira foi disparada na frente. O que significava que dessa vez a gente realmente tava no caminho certo. Daí ela começou a olhar pra lá. Eu sem entender por que ela tava olhando pra aquele lado, olhei também. E quando eu olhei, eu tive uma surpresa desagradável. Melissa! Eu acho que no final das contas a Melissa Chupacabra é a responsável pelo último acontecimento. Agora a pergunta que fica: o que a gente faz? Ok. Acho que deu pra todos vocês terem uma visão bem aprofundada de todos os últimos acontecimentos do mês de fevereiro. Investigamos sem parar, percorremos vários caminhos malucos, fomos altamente surpreendidos por algumas coisas, mas o mais importante de tudo é que não tivemos medo em momento nenhum. Dito isso, aguardo todos vocês nas próximas investigações.